Pessoal, sou eu, Kátia Magalhães, chegando aqui para mais um vídeo do nosso canal. No último domingo, eu confesso que eu acordei um pouco assustada quando eu abri os jornais, os portais de internet e deparei com um verdadeiro coro da mídia brasileira reverberando, sem exceção, uma suposta agressão física que teria sido sofrida pelo filho de Alexandre de Moraes em Roma, na fila para pegar um avião de volta para o Brasil. Achei uma notícia bastante grave, porque você sabe, por mais duras, e são duríssimas as críticas que faço diariamente, diuturnamente, à atuação autoritária de Moraes na corte, por mais graves que sejam as críticas, vida humana e integridade física são valores absolutos, inegociáveis, pelo menos para mim. Por isso, você nunca mesmo vai me ver nesse canal dar o beneplácito, ou pelo menos fazer vista grossa, passar pano, como se diz, para violência física, para qualquer tipo de agressão a um outro ser humano. Isso para mim está fora de questão. Aí, naquele dia, os minutos foram passando, as horas, e eu comecei a notar algumas coisas um pouco estranhas. Primeiro, eu só via repórteres cobrindo a tal notícia de Brasília, quando eu esperava o quê? Ouvir correspondentes de grandes firmas de mídia brasileiras, correspondentes na Itália, em Roma, e a gente sabe que esses correspondentes existem vários jornalistas brasileiros trabalhando em Roma, e que deveriam, a meu ver, estar de lá diretamente, cobrindo, entrevistando a equipe do aeroporto, entrevistando a equipe da companhia aérea, entrevistando a polícia local, cobrindo os fatos do local onde teriam ocorrido tais fatos. Já achei essa cobertura midiática sui generis meio interessante. Outra coisa que me chamou muita atenção foi pensar que em plena era do celular não surgiam imagens, vídeos, nada, nenhuma ilustração que comprovasse efetivamente aquela agressão física, nem mesmo por parte do próprio Moraes, que teria todo o interesse do mundo em fazer vídeos, fotos de seu filho machucado, óbvio. Se alguém sofreu uma agressão física, gente, nós vivemos no século XXI. As comunicações são facílimas e se expandem mundo afora em segundos, na velocidade da internet. Por que não foram postadas essas imagens, essas fotos, esses vídeos? Outra coisa, uma agressão, uma lesão corporal, vias de fato até que seja, que é um tipo de lesão corporal um pouquinho mais leve, um soco que seja, deixa resultados físicos no corpo do agredido. Onde estava o laudo médico? Onde estava o prontuário de assistência médica em algum ambulatório, em algum serviço de pronto-socorro, no próprio aeroporto de Roma? Onde estava esse material todo? Que tipo de agressão, afinal, aquele rapaz tinha sofrido? Fiquei me perguntando isso por boas horas durante o próprio domingo. E outra coisa que me causou enorme estranheza foi o total silêncio da imprensa italiana a respeito. Eu falo a língua e eu me dei ao trabalho de dar uma varrida em bons portais de mídia italiana, nenhum pio. Ora, acompanhe o meu raciocínio. Alexandre de Moraes não é um cidadão qualquer, não é um brasileiro anônimo passeando pelo mundo. Ele é um ministro, um juiz de tribunais superiores da nossa Suprema Corte e do nosso TSE, de um país de relevância no mundo, como é o Brasil. Você não acha que realmente se tivesse havido algum tipo de agressão, algum tipo de ato de vandalismo praticado contra aquele rapaz, pelo menos um portal italiano não teria se dado ao trabalho de noticiar? Achei isso tudo muito estranho. E aí, acabou o domingo, veio segunda e eu observei, desde as primeiras horas da segunda, que as manchetes da mídia começaram a mudar um pouquinho o tom. A palavra agressão, que havia sido usada a miúde no domingo, começou a ser substituída por
hostilidade, e aí não mais ao filho, e sim ao pai, a autoridade Alexandre de Moraes teria sido hostilizado, teria recebido xingamentos, teria ouvido expressões do tipo seu vendido, seu comunista, e não apenas por uma pessoa, por uma única família. Começaram a aparecer testemunhos relatando que várias pessoas naquela fila teriam se dirigido a Alexandre de Moraes de forma um tanto desrespeitosa, com xingamentos, etc. Só que aí saímos do foco, reitero, da lesão corporal, aí passamos para o foco do uso do verbo, das palavras, do direito legítimo de crítica a um agente público, a uma pessoa que exerce poder no seu país, que é sustentado pelos tributos pagos pelos contribuintes, por todos nós, e nessa qualidade é claro que qualquer brasileiro tem o direito de chegar para Alexandre de Moraes e dizer: olha aqui, exigir satisfações, o que está se passando, que anomalia institucional é essa que vivemos, até em termos mais áridos, por assim dizer. E aí entram as emoções humanas, os afetos e tudo mais. Pode até, eu não estava naquela fila de voo, pode até ter havido algum tipo de deselegância, mas é inaceitável tentar amordaçar as pessoas até em Roma. Nem mais no Brasil. Alexandre não se contenta mais com a jurisdição do Brasil para impor a sua mordaça e a sua aura de inatingibilidade. Ele é um Supremo que está completamente blindado de críticas, de injúrias verbais, etc. Ora, se Alexandre se sentiu tão ofendido, tão injuriado, por que não pega as provas, gravações, testemunhas, etc., e ingressa na justiça comum contra os tais agressores por injúria, calúnia e difamação? Os crimes contra a honra estão aí para serem usados, inclusive por juízes supremos que eventualmente se sintam atingidos na sua honra. E eu reitero aqui no canal, aproveito para fazer um parênteses que eu sempre aproveito para destacar nos meus artigos, que é o seguinte: diferente do que a maioria da mídia imagina, esses crimes contra a honra só podem ser suscitados pela pessoa que tiver se sentido injuriada, caluniada ou difamada. Ou seja, só o ofendido pode chegar lá em juízo e entrar com ação, nem o Ministério Público pode. Só o ofendido. É o que se chama de ação penal privada em juridiquês. Mas vamos esquecer um pouquinho o juridiquês. Então caberia a Alexandre, se sentindo tão ofendido, tão revoltado de ser tratado pela população brasileira dessa forma pejorativa, etc., chegar a um juiz de primeira instância e levar a sua queixa, literalmente queixa, que é o início de uma ação penal privada. Não fez. E aí, de uns 2 dias para cá, nós temos visto uma balbúrdia, nós temos visto o que eu chamaria de uma verdadeira insanidade coletiva, que é uma imprensa inteira discutindo uma suposta agressão sem uma imagem sequer, umazinha sequer de agressão, sem uma imagem de um tapa na cara, do rapaz tombado ao chão, de óculos caindo, de algum tipo de lesão sofrida, um sangramento, que seja. Nada. Uma imprensa brasileira noticiando há 2 dias seguidos e tentando paralisar o país com base numa agressão que até agora não foi comprovada em plena era dos celulares. Gente, será que tanto autoritarismo, e temos comentado aqui nos artigos, nos posts, será que tanto autoritarismo que vemos nas instâncias superiores, em particular nessa seara togada, será que esse autoritarismo de toga enlouquece as pessoas a ponto de fazê-las acreditarem que elas são realmente umas deusas, que elas não podem ser criticadas, que não pode se dar um pio contra essas pessoas, nem no Brasil, nem fora do Brasil? E outra coisa, observe que esse incidente, esse tal caso Roma,
ele não acontece, vamos dizer assim, de uma hora para outra. Ele acontece dentro de um determinado contexto, que é um contexto que a gente também vem comentando bastante, de censuras, de muito autoritarismo judicial. É um contexto em que o atual ministro da Justiça, que também se acha o dono da Polícia Federal, mas não é, o atual ministro da Justiça, de braços dados com Alexandre de Moraes, está fazendo o possível e o impossível para emplacar uma lei de censura. E outro dia veio a público, confira a notícia que vai aparecer aqui do lado, veio a público dizer com todas as letras que precisa sim aprovar um projeto de lei contra fake news para interromper esse movimento do que ele chamou de uma, abre aspas, direita extremista. Ou seja, censurar literalmente um dos polos do debate, um dos polos político-ideológicos, que é o polo da dita direita. Ou pelo menos o que Dino entende como extrema-direita, e aí entendam vocês como bem quiserem. Também esse caso Roma aconteceu num momento em que, vejam, as coisas estão tão ensandecidas que o Ministério Público, a PGR, solicitou ao Supremo, nos autos do tal do inquérito dos atos antidemocráticos, uma lista completa de pessoas que sigam Jair Bolsonaro em todas as redes do ex-presidente. O quê? Uma lista de seguidores de Jair Bolsonaro? Isso se tornou algum tipo de indício de crime, algum tipo de evidência delitiva de qualquer natureza? É tudo muito estranho. E observe, esse caso Roma, esse caso ocorrido lá na fila do voo, reitero eu, fora do território brasileiro, lá na Itália, ele começa a ganhar proporções na mídia para engrossar um discurso que seria o seguinte: observem a que ponto essa é a narrativa oficial da mídia e de pessoas que comandam o país e que já comandaram, como por exemplo esse ex-togado aqui do lado, Lewandowski, que sabemos que é um togado com partido, amiguinho de Lula, MST, tudo mais. Essas pessoas começam a corroborar e a construir uma narrativa de que a extrema-direita estaria se unindo e estaria fazendo o possível e o impossível para atentar contra o Estado de Direito, e essa suposta agressão, bem entre aspas, contra Alexandre, seu filho, teria sido uma agressão ao próprio Estado de Direito. O quê? Uma agressão, ainda que fosse uma agressão, ainda que tivesse havido uma lesão corporal, vias de fato, uma agressão física, uma agressão a uma pessoa é uma agressão ao próprio Estado de Direito? Você entende que isso significa dizer que aquela pessoa é o próprio Estado de Direito, é o próprio país? Uma verdadeira versão Luís XIV, século XXI? É isso mesmo que nós estamos observando, com o qual nós estamos compactuando, se nós ficarmos caladinhos, se nós ficarmos quietos diante disso? Observe, me parece realmente um processo de insanidade. Será que esses poderosos ficaram tão insanos? Isso já aconteceu ao longo da história universal, loucos a ponto de acharem que detêm um poder absoluto, um poder inquestionável? Será que estão tentando nos enlouquecer a ponto de nos fazer acreditar em uma pseudo-agressão sem uma imagem? Ora, acreditar em uma lesão corporal sem imagem é quase tão absurdo quanto acreditar, sei lá, em um unicórnio ou em alguma outra bobagem que se possa disseminar por aí. Será que estão tentando nos enlouquecer a esse ponto? Até onde vamos suportar essa onda de insanidade, uma insanidade que se espraia lá do poder, passa pela mídia, bastante complacente com todas essas narrativas insanas e chega até a nossa sociedade civil, uma sociedade apassivada, uma sociedade quieta e muitas vezes com medo. Até onde vai todo esse fenômeno de loucura? Bom, deixo para reflexão de vocês e antes de me despedir,
faço sempre aquele pedido, por favor, apoie o nosso canal, apoie esse nosso novo projeto de comunicação livre e sem filtro, se inscreva aqui no canal, curta ou descurta os nossos vídeos, abomine o nosso trabalho, mas participe, escute o que a gente está comentando aqui, mesmo para criticar. Então, curta, descurta, divulga os nossos vídeos, se inscreva no canal, nos apoie, precisamos muito. Tudo que não podemos fazer, não podemos de jeito nenhum, é manter o silêncio num momento institucional tão sério, tão perigoso quanto esse que a gente vive. Então vou ficando por aqui, pessoal, me despeço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!